Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar a nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje, mais um dia que o Pai nos entregou e nos confiou a responsabilidade, né, de tantas coisas que nós temos, que nós somos mordomos do nosso tempo, nosso corpo, nossa casa, nossos filhos, e nós temos esse dia para exercer essa mordomia. Graças a Deus, né? Hoje, antes de vir aqui para a live, meu marido comentou comigo como que tem pastores da Zion Church que foram presos lá na China, e eu pensando, meu Deus, que eu tenho feito do evangelho? Porque tem cristãos que estão vivendo perseguição real e ferrenha em países, né? Nós sabemos ali da janela 1040. E será que o que nós temos feito da mordomia da liberdade de culto? Será que nós temos usado tudo que Deus nos entregou? Então nós temos mais um dia para exercermos responsabilidade sobre tudo que o Senhor nos confiou. E é por isso que todo dia a gente tem que acordar clamando pela graça do Espírito Santo, porque nós, gente, sozinhos, com a nossa própria capacidade, a gente, meu Deus, a gente erra em tudo. Mas pela graça do Espírito nós podemos de fato exercer a vontade do Pai, amém? Mais um dia que temos para meditar. Estamos meditando sobre o livro, né, o Evangelho de Jesus, conforme escreveu o evangelista, historiador e médico Lucas. Obrigada, amor. E hoje nós vamos meditar em 4 capítulos desse Evangelho, que é o capítulo 8, 9, 10 e 11, amém? Tem muitas coisas nesse capítulo que são exclusivas do Evangelho de Lucas, então nós vamos parar um pouquinho, né, para meditar sobre elas. E nós temos aqui, então, um tempo propício para isso, graças a Deus. Oi, Vanilda! Seja bem-vinda, minha sogra querida, companheira. Que bom que você pôde entrar hoje, tava com saudade de ter você aqui conosco, viu? A Chiquinha já entrou também. Chiquinha, seja bem-vinda, querida. A Dani tá aqui conosco, Deus abençoe vocês. Hoje o Evangelho já começa falando sobre mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Uau! E nós temos visto nesses últimos dias Deus levantando mulheres com compromisso com a palavra, né? Mulheres dispostas a servi-lo, e isso é tão maravilhoso. Sejam todas bem-vindas. Soraya, seja bem-vinda, Sossô, Deus te abençoe. Mais uma amada do Senhor. Boa tarde, Dani, amém. Então vai ser uma bênção essa live de hoje. Vamos orar? Perdão também, deixa eu falar antes aqui de começar de orar. Perdão pelo atraso, tá? Eu acabo deixando para estudar um pouco antes, e eu acabo entrando demais em alguns textos, e se deixar eu fico 4 horas estudando, porque é maravilhoso. Só que eu separo 1 hora, eu preciso separar mais tempo, porque 1 hora tá sendo pouco. Precisamos realmente dedicar a esse estudo, porque, gente, é muito profundo, é muito profético, é muito maravilhoso. Amém? Vamos orar? Jesus, tudo é para ti, tudo é por ti, e tua é a glória. Sem ti, Senhor, nada podemos fazer. Sem ti nós somos pessoas, Senhor. Ah, meu Deus, se colocarmos a esperança nesta vida, ó Deus, apenas nessa vida, nós vamos ser os mais miseráveis. É isso que nós somos sem ti, Jesus. Miseráveis, moribundos, estamos perdidos, sem esperança, sem expectativa, mas contigo, Senhor, nós somos plenos, nós vivemos uma vida em abundância. Por isso nós clamamos pela manifestação do Teu Espírito em nós e através de nós. Porque o que nós estamos vivendo aqui, Senhor, não pode ser só humano, carnal, Senhor, é muito superficial, é muito pouco. Nós queremos viver o Evangelho, Senhor, e a revelação no profundo do nosso espírito, do conhecimento de Deus, da Tua vontade, Deus. Nós queremos, como Jesus, estarmos dispostos, determinados em cumprir a nossa missão. E nós vamos conseguir isso apenas pelo Teu Espírito, ó Pai. Eu te louvo por essa chuvinha maravilhosa que cai lá fora. Oh, Tu és o Deus que envia a chuva. O Senhor é o Deus que rega a terra. O Senhor é o Deus que traz, Senhor, diante do calor, a graça, Senhor, desse vento, dessa brisa que traz um frescor, um alívio para nós. O Senhor é Deus que tira a poluição, umedece o ar. Ah, obrigada, Jesus, obrigada, Senhor, obrigada. O Senhor é Deus que dá o sol e a chuva para todos, pela Tua graça e misericórdia. Nós te louvamos e bendizemos o Teu nome, Yahvé, Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.
Sejam todas bem-vindas. Deixa eu cumprimentar aqui quem que entrou depois. Minha mãezinha, oi mami, beijo querida, te amo. A Deia tá aqui também conosco, bem-vinda Deia, que bom estar aqui com vocês, gente. Vamos lá então. Lucas capítulo 8, se você tiver com sua Bíblia, abra isso. Se você estiver lavando vasilha, tá tudo bem também. Seja edificado pela palavra enquanto você ouve. A Bíblia diz, gente, que no início do capítulo 8, Jesus começou a percorrer cidades e povoados vizinhos, ensinando, anunciando as boas novas, ensinando a respeito do reino de Deus. E indo com ele, os 12 discípulos, os apóstolos, mas também algumas mulheres, uau! Algumas mulheres iam ali ajudando Jesus no ministério dele. Gente, isso é tão poderoso. Deixa eu cumprimentar a Cacá que entrou. Seja bem-vinda, Cacá. Deus te abençoe, querida. Não te vi aqui, você me perdoa, viu? Não te dei um oizinho. Mas como é bom estar aqui, gente. Então, o Evangelho de Lucas, ele vem trazer a universalidade do reino de Deus, que alcança homens, mulheres, judeus e gregos, ricos e pobres, né? Então, o Lucas, ele vai sempre trazer uma abordagem que vai focar no marginalizado. O que é o marginalizado? É a viúva, como a viúva de Naim, né? É aquele que é chamado de... são os samaritanos, nós vamos falar sobre a parábola do samaritano. Então, o Lucas, ele vai trazer esse enfoque. Olha, o reino de Deus é para todos. O reino de Deus veio para alcançar o pobre, veio para alcançar o doente, veio para alcançar o endemoniado. O reino de Deus veio para as mulheres. Gente, falar que o ministério de Jesus... Ele era seguido, ele tinha discípulos homens, mas ele tinha discípulas. E isso para aquela época, gente, era uma quebra de paradigma. Porque naquela época, a sociedade daquela época excluía as mulheres dos círculos religiosos. Então as mulheres, elas não podiam acessar os ensinos, né? As mulheres não tinham o estudo que os homens tinham. As mulheres sequer entravam no templo, né? Podiam ficar só ali no pátio. Vocês lembram da gente estudar isso na época do tabernáculo? Então as mulheres, elas eram excluídas. Mas aqui em Lucas, a gente está vendo Lucas descrever de mulheres que eram, gente, as patrocinadoras do ministério de Jesus. A Bíblia, nós vamos entender que Jesus, ele não tinha uma renda fixa. Inclusive nós vamos falar hoje, quando alguém fala para Jesus, eu quero te seguir, e ele fala, olha, o filho do homem não tem nem onde recostar a cabeça. O filho do homem vive por dependência total de Deus. Eu não posso te dar segurança. Então Jesus, ele não tinha, ele deixou a profissão de carpinteiro, né, de construtor que ele tinha, para viver integralmente o ministério da palavra, do ensino, da preparação dos discípulos para o reino de Deus, de cura, né? Então nós vamos ver que quem mantinha Jesus eram patrocinadores. E a Bíblia está dizendo, olha só, a Bíblia cita aqui em Lucas capítulo 8, 3 mulheres. Maria curada, liberta de 7 demônios. Olha quem Jesus escolheu para estar junto com ele no ministério. Olha o passado dessa mulher. Ela era uma endemoniada, gente. E ele fala, eu vou te libertar e eu vou te usar para você andar comigo. Uau! Joana, que era esposa de Cusa. Essa Joana, ela era uma mulher rica. Ela era uma mulher da alta sociedade, porque o marido dela era o administrador do rei Herodes, o procurador do rei, gente. Era uma mulher que tinha posses, que tinha regalias, uma mulher que tinha um nome, uma reputação. Mas ela abre mão de tudo isso. Não que ela abre mão das posses também, porque ela patrocinava, mas ela seguir a Jesus poderia trazer muitas complicações para ela. Mas ela não se importa. Ela segue a Jesus. Inclusive, vai falar que essas mulheres que seguiam Jesus, elas tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Então nós não sabemos exatamente, mas provavelmente, com certeza, gente, todos nós somos pecadores. E todos nós que tivemos um encontro com Cristo, existe uma diferença entre o passado e o futuro, né, dessa pessoa. Não se fala exatamente o que Jesus fez na vida de Suzana, mas ele marcou ela. Não sei se ela era também demoninhada, não sei se ela tinha uma enfermidade. O fato é que Jesus entrou e mudou tudo. Aquela mulher, independente da alta posição dela, independente do que os outros poderiam dizer, de como aquilo poderia afetá-la, ela se torna uma discípula de Cristo Jesus. E assim como Maria Madalena, a Suzana e a Joana, esposa de Cusa, essas vão ser
vão usar os seus próprios recursos para o sustento de Jesus. E eu acho muito lindo como que Deus, gente, Ele honra aqueles que o honram. Sabe, tem uma passagem lá em Provérbios que fala: honra a Deus com os seus bens e com as primícias. Deixa eu colocar aqui, acho que é Provérbios 3. Honra a Deus com as primícias dos teus bens. Isso está lá em Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor, Yahvé, com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Se tem uma coisa que a gente entende, é que o Senhor honra aqueles que o honram. Então aqui Deus está deixando claro, ó, eu quero... por que eu estou dizendo isso? Porque Lucas evidenciou o nome delas. Elas patrocinaram, gente, mas toda a humanidade que tem acesso à palavra, todo cristão que lê a Bíblia, vai ler o nome delas, porque ninguém que faz algo para o reino de Deus, ninguém que honra a Deus vai deixar de ser honrado por Ele. O Senhor não tem aquela coisa de você vai patrocinar e depois eu vou esquecer de te mencionar. Eu acho isso muito lindo, como que o Senhor, Ele honra aqueles que o honram, amém? Perdão. Inclusive, tanto Maria Madalena quanto é a Joana, que parece que foi no túmulo, ou foi a Suzana? Deixa eu só achar aqui, gente. As mulheres que foram no túmulo, que presenciaram o túmulo vazio. O túmulo vazio. Eu tô confundindo, tô em dúvida se foi a Suzana ou a Joana. Em Lucas 24. Lucas 24, no domingo bem cedo as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido removida, porém quando entraram não acharam o corpo do Senhor. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana, é essa mesmo, gente, perdão, eu estava confundindo se era Joana ou Suzana. Essa Joana, que era a esposa de Cusa, ela ficou com Jesus até o fim. A ponto de que no dia que elas foram visitar o túmulo de Jesus, que encontraram o túmulo vazio, que foram aquelas que foram anunciar aos discípulos tudo que elas tinham visto, ela estava lá, no meio dessas mulheres. Que nós sejamos mulheres, gente, que não mede esforços para oferecer para Jesus e para aquilo que Jesus tem para fazer na terra, para o ministério de Jesus na terra, que é a igreja dele, que nós não venhamos medir esforços para poder financiar, seja com o nosso tempo, com a nossa dedicação, com os nossos filhos, com aquilo que nós temos, com nossos talentos, com nossos recursos, que nós não venhamos medir esforços, assim como essas mulheres que foram fiéis até o fim, e Deus as honrou. Amém? Nós vemos então a parábola do semeador, já comentamos sobre essa parábola, né, em Mateus, mas eu acho muito lindo sobre essa a parábola, gente, é que a semente, ela tem todo o potencial. O que a gente não pode esquecer é que aonde a semente cai é que vai, de fato, determinar se aquela semente vai produzir fruto ou não. A palavra de Deus é eficaz. Sabe aquela pessoa que fala assim, olha, por que um ouviu a palavra e desenvolveu e tem maturidade espiritual, mas tem outros que estão lá em contato com a palavra, que vão à igreja, mas continuam meninos, não se desenvolvem, não produzem fruto? A palavra é eficaz. O que vai determinar a quantidade de fruto que a palavra vai produzir é o solo, que é o nosso coração. É por isso que todos nós, individualmente, devemos tomar muito cuidado com nós mesmos, com o nosso coração, para que a semente da palavra, entrando diariamente, por isso que eu amo esse projeto de leitura bíblica diária, a semente da palavra entrando diariamente, se nós cuidarmos do nosso coração, tira a cinza e bota a lenha. Ontem, o que ficou ontem passou. Não tenho mágoa, não tenho tristeza, Deus não respondeu minha oração, continuo, deixo a incredulidade, continuo crendo hoje. O Senhor não honrou minha fé, amém. Vamos tirar toda a cinza? Tirei a cinza hoje de manhã. Gente, de manhã que buscava o maná. Eu já aprendi isso. Até falei lá no encontro com Deus. Semana passada eu arrumei um monte de compromisso, estava igual Marta, cheia de afazeres. E por causa disso, eu também estava extremamente ansiosa e preocupada com muitas coisas. E por causa disso, eu fiquei nervosa e estressada. Porque juntou também ciclo e tal, né, das mulheres. E por causa disso, meu filho ficou muito chato. E aí, por causa de tudo isso, eu explodi
com ele algumas horas. Eu não sei se teve uma influência espiritual também pré-encontro. Eu não sei, gente. Só sei que foi uma semana difícil. E eu me senti um lixo, porque tudo que eu pregava parece que eu tava fazendo diferente. Eu não tava agindo com mansidão, com humildade. A Lorena antiga, explosiva, tal. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí eu abri a minha agendinha que eu escrevo todos os dias, né? Enquanto eu tô em oração, o Senhor vai me lembrando pessoas para orar, frases que vêm, uma palavra que Deus me fala. E eu sempre escrevo. E aí eu abri minha agendinha e Deus me mostrou. Tinha 3 dias que eu não escrevia nada. Por causa da correria, meditei na palavra, fiz live, preguei 3 dias direto. 3 dias assim, né? Naquela semana, tinha pregado no domingo. E na terça-feira ia pregar também. E na sexta-feira ia pregar também no encontro com Deus. E eu precisava desenvolver aquilo. Eu tive em contato com a palavra, mas me faltou o buscar o maná de manhã cedo. Quando a gente de manhã clama pela graça, eu já entendi, Senhor, eu não sei educar meus filhos. Eu preciso da graça do Espírito para educá-los. Eu já entendi, eu não sei fazer live. Eu preciso da graça do Espírito. Eu não sei ser uma boa filha de Deus, eu preciso da graça do Espírito. Se a gente colocar nossa confiança na nossa carne, a gente vai quebrar, a gente vai falir. Por isso que todo dia de manhã, sabe, se possível, tire o melhor do seu dia. E as primícias, falando sobre provérbios, né? A primícia, tira o primeiro. E começa clamando a Deus. Clamando, esses últimos dias por causa dessa correria, José estava acordando cedo e eu não estava conseguindo tirar aquele tempo. E eu entendi, você está falhando em tudo isso, minha filha, porque você começou seu dia sem clamar pela graça. Você não dá conta de andar com suas próprias pernas, minha filha. Quem é você? E aí eu entendi, eu não posso deixar, gente, todos os dias tem que tirar a cinza do dia anterior, tem que botar lenha para queimar, né? E assim nós vamos ter azeite reserva, né, Deia? Azeite reserva, gente, porque a lâmpada não acende no dia da chegada do noivo, ela tem que permanecer acesa. Então cuida do solo do seu coração. Esteja sempre atenta. Peça ao Senhor, sonda-me. Porque às vezes a gente vai seguindo aquele caminho, a gente acha que tá certo, a gente acha que tá indo no caminho certo e não tá. Então, todos os dias clame ao Senhor, sonda-me, me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. E me leva a caminho de vida eterna. Me fala, Senhor. Eu tenho falado muito, me fala. Se eu estiver fazendo tudo errado, o Senhor pode me falar. Eu abro o meu coração, eu quero ser uma terra fértil. Que a semente vem. E olha só, aquela terra fértil fez com que a semente multiplicasse 100 vezes mais. Sabe quando você planta uma manga no chão? E aquela semente, depois de anos, de repente o pé tem mais de 100 mangas. Que? Mas era uma manga que gerou 100 mangas. Essa é a ideia. Se essa semente cair à beira do caminho, ou seja, não há compreensão, não há recepção no coração, então o diabo vem, que é o passarinho, e ele rouba aquela semente. Aquela semente pode cair no solo rochoso, aquela pessoa que ouve, recebe com alegria, mas ela não tem raízes profundas, elas creem só por um tempo. Quando vem a primeira provação, elas desanimam, elas morrem. Sabe que a pessoa? Gosto do evangelho, me senti bem aqui, gostei das músicas, gostei de ouvir a palavra, me senti bem. Mas aí quando vem a primeira perseguição, que faz sentir mal, ela abandona o evangelho, não tem raiz. Né? Comentei aqui no início da live, gente. Edmundo me contou. Amor, são 20 pastores da Zion Church? Edmundo me contou uma notícia do Portas Abertas que 20 pastores da Zion Church, que é uma igreja, a igreja do Theo Hayashi, que é uma referência para mim, eles foram presos nesses últimos dias lá na China. Uma perseguição, gente, ferrenha. E às vezes a gente tá aqui com liberdade de culto e não tem noção da gratidão que a gente tem que ter. Só por eu estar podendo fazer essa live aqui. Porque lá as igrejas são no subsolo, no subterrâneo, escondidas. E hoje nós temos essa liberdade, portas abertas, e canta, e vai pra rua, evangeliza. Vamos usar dessa liberdade, gente. Pensa se na primeira perseguição nós abandonássemos. Nós temos que ter raízes firmadas no Senhor. Pro dia que a gente tiver... Gente, se a gente tiver que ser preso, a gente permanecer. Amém? A terceira é aquela que caiu. Eu falei, gente, a semente caiu no solo rochoso. Ah, tá. A terceira é espinhos. A terceira cai em espinhos. A pessoa ouve a mensagem e de fato cresce, né? Só que, olha como é que tá escrito aqui.
representa outros que ouvem, Jesus está explicando para os discípulos, ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, de modo que nunca amadurecem. Nunca amadurecem. Então tem pessoas que receberam a palavra, cresceu uma plantinha, né? O reino de Deus está ali, recebeu, é lindo, dá para ver a alegria. Só que enquanto a pessoa ainda está envolvida com esta vida, a ponto de amar os prazeres, de buscar as riquezas, se as riquezas forem tão relevantes, e as preocupações, como a reputação, a soberba da vida, como que Deus falou isso comigo hoje de manhã, gente? Meu Deus, foi uma revelação, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Foi exatamente o que Jesus passou no deserto. O diabo ofereceu para Jesus, falou para Jesus transformar a pedra em pão. Concupiscência da carne, a vontade da carne. Eu tô com fome, eu quero pão, ainda que seja do diabo, né? Ainda que eu perca o direito da minha primogenitura. Lembra de Esaú? Me dá essa comida aí que eu vou satisfazer o desejo da minha carne. Concupiscência da carne. Jesus foi tentado nisso e venceu. Concupiscência dos olhos. Ele leva ele para cima lá no pináculo do templo e mostra os reinos, ó, aos olhos. Nossa, que coisa, eu queria tanto aquela fruta, né? Ela parece ser tão bonita, tão gostosa ao paladar, né? Gente, é tudo tão ligado, essa palavra é maravilhosa. A gente vê a tentação de Jesus, a tentação de Eva, é tudo isso. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e por fim, soberba da vida. Porque se você é filho de Deus, você atira daqui, mostra que você é filho de Deus, que eu quero ver os anjos vindo. Ah, vou mostrar pra ele agora que eu sou filho. Soberba da vida, eu não preciso provar nada pra ninguém. Então, nós somos tentados nisso e é nítido. Peça ao Espírito Santo para te mostrar. Em todas as nossas tentações, somos tentados nisso. E se a gente deixar, gente, a soberba da vida, as preocupações, as riquezas, os prazeres, isso vai abafar a semente a ponto de que ela nunca vai amadurecer. Versículo 14 do capítulo 8. Amém? Mas aqueles que caíram em solo fértil representam aqueles que com o coração bom e receptivo ouvem a mensagem, a aceitam e com paciência produzem uma grande colheita. Essa palavra ouvir para os israelitas, ela tem um significado muito maior do que apenas escutar. Falei sobre o Shema Israel, né, que é o ouça, ó Israel, o Senhor é o único Deus, o Senhor teu Deus é o único Deus. Não lembro de cor. Mas o que é o Shema Israel? Não é só ouvir. Essa palavra Shema, ela tem muito mais, ela significa muito mais do que apenas escutar. Ouvir é obedecer. Tanto que quando Jesus está ali no monte da transfiguração, o que Deus fala sobre ele? Olha, este é o meu filho, meu escolhido, ouçam-no. Não é só escutar. Ouvir significa obedecer, o que significa que a fé, ela não se limita apenas a escutar, mas envolve uma prática, uma perseverança, uma paciência. Não adianta a gente escutar a live, gente, um ano inteiro e na hora da tentação a gente ceder. O Senhor está levantando mulheres maduras que ouvem e praticam, perseverantes, e assim produzem uma grande colheita. O Senhor tem me mostrado muito isso nos últimos dias, sabe? O que é a prática da obediência? Quando você quer fazer uma coisa, mas você sabe que Deus não quer aquilo e você tem que escolher. E você deixa a sua carne, deixa a sua vontade e faz aquilo que Deus mandou. Tô há 1 hora falando isso e eu tô só na segunda perícope, então tem que andar mais rápido agora. Depois eu vou falar sobre a parábola da lâmpada, já falamos sobre ela. A família de Jesus, já falamos sobre ela também, né? Como Jesus vem para tirar essa... Eu estava pesquisando sobre Maria e no dicionário fala sobre a mariolatria, né? A idolatria a Maria. Você imagina que com tudo que Jesus falou, ainda há tanta idolatria com relação à família dele, mas a gente vai ver aqui 2 vezes nesses capítulos da live de hoje, Jesus deixa claro, eles não são dignos de serem adorados porque foram especialmente escolhidos para fazerem parte da família que traria, né, o Salvador ao mundo. Eles devem ser honrados, sim, gente. Maria foi uma mulher agraciada, mas idolatrada não deve ser, né? Então Jesus deixou muito claro quando ele fala aqui, ó, meu pai, a minha mãe e meus irmãos, que o pai dele já tinha morrido,
né, o pai adotivo, José, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e a praticam. Ou seja, vocês também podem ter os privilégios. Vocês não vão tratar com diferença aqueles que vieram. Imagina só que idolatria terrível. Se até hoje nós soubéssemos qual que é a família que são os descendentes de Jesus, eles iam estar sentados no topo do mais alto monte, vivendo num castelo e com pessoas entregando ofertas ali. Poxa, você é o tataraneto de Jesus. Jesus não, né, no caso, mas do irmão de Jesus, né, ou de Maria. E aquilo poderia gerar muito mais idolatria do que já existe hoje, desse coração humano que adora levantar ídolos. Mas por meio do Espírito eles são derrubados em nome de Jesus. Verdadeira família de Jesus, falei, Jesus acalma a tempestade, Jesus exerce autoridade sobre aquele gadareno, né? É muito interessante porque o povo da região dos gadarenos suplica, por favor, vá embora, Jesus. Quando Jesus chega do outro lado do mar, as multidões recebem Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então, gente, o mesmo Jesus, as mesmas ações, e um povo que rejeita e um povo que espera por ele. Qual lado nós estamos, né? Deus falou isso comigo quando eu estava lendo ali. Tem um povo de um lado do mar que pede, pelo amor de Deus, vai embora daqui. E tem um povo do lado de cá que fala, nós estávamos esperando o Senhor. Recebem Jesus com alegria, pois estavam esperando. Lucas 8:40. Glória a Deus. E aí fala de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Já falamos sobre isso nos outros evangelhos. Jesus envia os 12 apóstolos. É interessante porque aqui ele vai enviar os 12 e eles vão ter poder e autoridade para expulsar demônios, curar enfermos. A perplexidade de Herodes. Herodes estava doido para ver Jesus, para ver um sinal. Por isso que ele fica tão frustrado quando chega lá no final, né, no julgamento de Jesus. Jesus não fala nada, não faz nada, porque ele queria ver, gente. Me multiplica, toma. Torna essa água em vinho, por favor. Multiplica o pão. Jesus não era um homem qualquer que vinha trazer entretenimento. Ele não era um mágico. Ele é Deus. Então Herodes era um coitado. Que procurava ver Jesus, mas enfim. Aí tem a primeira multiplicação dos pães, quando Jesus ordena que os discípulos alimentem aquele povo. É nossa responsabilidade, discípulos de Jesus, de levar a palavra e trazer alimento para as pessoas. Lembrando que sobraram 12 cestos cheios, ou seja, cada discípulo estava ali, gente. Não teve nenhum que ficou com mais, nenhum com menos, né? E 12 tem toda essa representação, né? As 12 tribos, né? Os 12 filhos de Jacó. Então a gente vai ver essa interpretação de um todo, de um grupo completo. Todos os 12 trabalharam, porque no final sobraram 12 cestos cheios. Jesus ia multiplicando e cada discípulo ia entregando, né? Ali estavam sentados em grupos de 50 e no final todos os discípulos tinham um cesto cheio. Todos trabalham. Amém? Pedro declara a fé dele, Jesus prediz sua morte, o ensino sobre o discipulado, que fala que para ser seguidor de Jesus nós temos que tomar diariamente a nossa cruz. Teve uma palavra que Deus falou comigo quando eu estava lá no evento, no encontro com Deus, estava lendo a Bíblia, e eu vi várias vezes essa palavra na leitura que eu fiz lá. Não adianta eu ser crente no domingo e meu comportamento na segunda ser totalmente oposto. Eu tenho que ser crente na segunda, eu tenho que ser crente na terça. Essa semana, nós ficamos a semana inteira sem culto, né? Segunda-feira foi a formatura da Cecília, e aí Edmundo não foi no culto de homens. Nós tivemos culto só no domingo, e nós vamos ter culto só na sexta. Gente do céu, uma semana inteira. A gente tá sentindo muita falta, porque a gente ama estar naquele ambiente de culto. Mas se eu fico uma semana sem ir na igreja, e não ir na igreja me faz esfriar, como é que eu vou fazer se as portas das igrejas fecharem, como aconteceu na pandemia? Né? Eu tenho que ser crente todo dia, tendo culto, não tendo culto, eu estando pregando, estando na frente, não estando na frente. É uma coisa que me estressa, assim, quando eu vejo como que nós muitas vezes falhamos nesse sentido. Opa, eu vou pregar, então eu vou jejuar porque eu vou pregar. Eu entendo que a gente tem que ter uma entrega, né, de uma busca, de uma dependência quando existe uma função que nos é entregue. Só que as disciplinas, elas não são dadas como obrigatórias. A gente tem quando jejuarem, quando orarem, quando esmolarem. E não só porque a gente vai ser colocado ali a público para ser visto. A gente tem que permanecer continuamente, mesmo quando não tem tarefa, mesmo quando não tem escala. Amém? Aí tem a transfiguração. Eu achei muito interessante uma coisa que eu queria comentar, que eu pesquisei. Por isso que, gente, que eu
Eu acabo pesquisando muito e muito atrás, e é tão gostoso, mas acaba que rende muito, né? Mas eu vou falar rapidinho. Tem umas coisas que me chamam mais atenção na leitura, não sei se vocês são assim também. Às vezes eu falo, por que Pedro falou isso, né? Nas 3 vezes que eu li sobre a transfiguração, eu perguntei, o que Pedro falou? Vou fazer uma tenda para Moisés e para Elias e para Jesus. O que tá na cabeça de Pedro? E hoje eu pesquisei um pouquinho mais, até vi um vídeo de um pastor falando sobre isso, achei muito interessante, que fala lá em Zacarias 14, vou abrir lá rapidamente. Zacarias é um livro muito profético, nós falamos sobre ele, né? Zacarias 14, e é o verso 16 ao 19, que fala assim, ó. No final, os inimigos que sobreviverem à praga subirão a Jerusalém a cada ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa das cabanas. Se alguma nação não quiser ir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não receberá a chuva. E vai receber as mesmas pragas que houve no Egito. Quando Pedro viu aquilo ali, a Bíblia deixa claro, ele não sabia o que dizer. Quantas vezes a gente fala bobagem que a gente não sabe o que dizer, né, gente? E a gente tem que aprender, o Espírito Santo nos ensina a ficar calado. Eu sou uma pessoa que fala muito, vou falar assim, vamos profetizar? Sabe, nem sempre você tem que dar sua opinião, nem sempre você tem que falar alguma coisa. Às vezes eu acho que eu tenho muito medo do silêncio constrangedor. Sabe quando você fica na conversa e você não quer falar nada, porque se você falar você vai pecar. Você também não quer dar sua opinião, você não quer começar uma discussão. Tá tudo bem aquele silêncio, sabe? Tá tudo bem. Eu tenho essa mania de sempre ter uma resposta, no sentido de continuar, né, a comunicação. Só que eu tô aprendendo a falar. Se você não sabe, não fala, amém? Pedro não sabia o que dizer. Quando ele viu Jesus glorificado, num corpo ali transformado, brilhante, reluzente, branco, que nenhum solvente poderia deixar. O que acontece? Ele fala sem pensar, vamos fazer uma tenda. Naquele momento, pelos estudos, eu achei interessante, fala que Pedro achou que o reino tinha chegado. Ele achou, chegou. Gente, Zacarias se cumpriu. Vamos começar aqui a festa das cabanas. Jesus já foi glorificado, Moisés e Elias estão aqui. E agora vai se cumprir o que está escrito em Zacarias. As pessoas vão vir aqui para adorar o rei e para celebrar a festa das cabanas. É a iminência do reino, o reino chegou. Só que o que Pedro não sabia, por que ele não sabia o que dizer? Porque Jesus já tinha predito a morte dele. Gente, não tem vitória sem cruz. Não tem reino sem cruz. Não ia ter como ter reino se Jesus não morresse. Hoje eu conversando com a Cecília, falando sobre a tentação, ela falou, por que o diabo não empurrou Jesus do monte? Ai, crianças, né? Falei, filho, o diabo não tinha condição, ele não tinha autoridade para tocar em Jesus. Tá doida? Jesus não tinha pecado nenhum. O diabo, ele recebeu autoridade para chegar próximo ali e tentá-lo, porque aquilo iria trazer para nós tudo que nós temos hoje, todo o ensino de como o diabo age, de como nós precisamos ser como Jesus, de como ele foi tentado e venceu. Ele precisava ser tentado como nós somos. Mas o diabo não tinha poder para encostar nele. E outra, eu não acho que o diabo queria que Jesus morresse. Não sei se em alguma hora o diabo... porque na verdade o diabo entrou em Judas também. Mas se Jesus não morre, gente, aí que a humanidade estava lascada. Desculpa a palavra. Porque o reino de Deus na terra precisava de vencer, né? Precisava daquele sacrifício para que nós pudéssemos vencer o reino das trevas, para que a morte pudesse ser vencida, né? Então a morte de Jesus era necessária. Então falei com ela, o diabo não queria que Jesus morresse. Ou talvez só depois que ele, né, foi entender isso, porque ele não sabe de nada, ele não tem o Espírito Santo para entender das coisas do Pai, né? Mas enfim, se bem que quando Pedro falou, não, você não vai morrer não, ele estava cheio do diabo também, né? Cheio de Satanás. Então é isso que eu queria dizer. É muito profundo, tem hora que eu vou nos lugares que nem eu dou conta de entrar, aí eu passo vergonha aqui. Mas é isso, é superficial o que eu tenho a dizer sobre isso. Mas enfim, Jesus precisava morrer. Pedro achou que já era a festa das cabanas, glorificada, eu vou ser o líder aqui, vou sentar à direita dele. Chegou o tempo, não, Pedro, eu vou ter que morrer, você vai ter que morrer, os discípulos vão ter que morrer, e tem muita coisa para acontecer ainda. Muitas pessoas vão ter que passar ainda
da morte para a vida, carregar a sua cruz, para que isso de fato venha, o reino de Deus na terra. Amém? Jesus cura aquele menino possuído por demônio quando eles descem do monte da transfiguração, já falamos sobre ele. Jesus fala da sua morte de novo, só que os discípulos não compreendem e também não perguntam porque tinham medo de perguntar. Os discípulos começam a brigar sobre quem é o maior. Jesus fala, gente, entre vocês não é assim, pelo amor de Deus. O menor que vai ser o maior. Não se esqueçam disso. Sejam humildes, humilhem-se, que serão exaltados. Aí, tem uma parte aqui que eu não lembro se eu li em outro evangelho ou se é exclusivo de Lucas. Não lembro, não pesquisei. Que fala assim, que os discípulos chegaram para Jesus e falam, mestre, nós vimos alguém usar o seu nome para expulsar demônio. Alguém que não faz parte do nosso grupinho seleto de discípulos especiais. Jesus, conhecendo seus pensamentos, trouxe para junto de si uma criança pequena. Desculpa. Não, aqui. Nós o proibimos porque ele não era do nosso grupo. Jesus falou, não o proíbam. Disse Jesus, quem não é contra vocês é a favor de vocês. E aí eu pesquisei um pouquinho mais sobre isso. E eu cheguei a esse estudo aqui que diz, Cristo deve ser anunciado. Não importa por quem. Até Paulo fala que pode ser por pretexto ou não, mas a semente precisa ser lançada. Né? Falando sobre semente. Eu amo quando o Espírito faz essas coisas lindas. Por quê? Tem um vídeo da Valnice Milhomens, depois eu vou mandar ele lá no grupo, tá? Falando ali perto da Ana Paula Valadão sobre a capacidade da semente. Alguém pergunta pra ela, não fala a pergunta, não mostra a pergunta, só a resposta. Mas alguém pergunta pra ela, tipo assim, o pastor tá em pecado e tá pregando a palavra. O líder de louvor tá em pecado e tá lá pregando a palavra. Nós estamos preocupados com isso. E ela vai responder o seguinte, olha, a prioridade é a mensagem e não o mensageiro. Ela vai responder isso aqui, ó, a semente transcende o semeador, assim como a mensagem transcende o mensageiro. A palavra de Deus tem vida se ela está sendo lançada, independente de quem está lançando ela. Se a pessoa está em pecado, mas está pregando a palavra, Deus vai usar aquela palavra. O que a gente não pode aceitar é heresia, né? Uma pessoa pregar algo diferente, anátema, maldição, maldito. Mas se uma pessoa não é do nosso grupo, meu Deus, não é do nosso grupo, está usando o nome de Jesus, está pregando a verdadeira palavra, que é Jesus, e sua doutrina, deixa que aquela pessoa pregue. Por quê? Porque a vida está na semente e não no semeador. A vida, a qualidade daquilo que vai acontecer, do plantio, ela não depende do semeador, ela depende da vida que está na semente e da qualidade do terreno. Então, se pessoas forem alcançadas com o coração fértil, e se a semente, que é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, é ela que está sendo lançada, a pessoa pode estar em pecado que Deus usa. Agora, a palavra vai ser eficaz e vai receber os seus resultados. O pecador que não se arrependeu, ele vai ser condenado, né? Então, gente, a semente transcende o semeador. Jesus está usando teu nome para expulsar demônios. Os demônios estão saindo porque existe realmente autoridade no meu nome. Não importa se fazem parte do seu grupinho seleto ou não. O mais importante é que Cristo deve ser anunciado. Outra coisa que eu achei interessante estudando sobre isso é a ação de cada um deve ser julgada por Deus e não por homens. Meu Deus, quantas vezes, né? Nós julgamos as ações. E Jesus está dizendo, olha, se ele não é contra vocês, ele está a favor de vocês. Não precisa julgar, porque o próprio Pai julgará. Tem um texto também que Paulo fala, quer por pretexto, quer por... Deixa eu achar aqui. Filipenses 1, 8. Deixa eu ler 1, 18. Deixa eu ler o 17 também. Diz assim, ó, vamos ler o 15. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja. Outros por porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles que estão pregando por inveja ou por porfia, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações em minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade,
também com isso me alegro. E sim, sempre me regozijarei. Tem gente que está levantando, pregando Cristo por querer ser maior que Paulo, por inveja. Às vezes até para tentar colocar alguém contra Paulo ali. Mas se está pregando Cristo, Paulo está falando, eu estou feliz. Que esteja pregando com sinceridade ou com insinceridade, quer por pretexto, quer por verdade, que Cristo seja pregado de algum modo. Uau! Então, gente, o que importa é que Cristo seja pregado. O que a gente vai lutar e virar a mesa é se estiver pregando uma inverdade. Se estiver pregando mentira, aí nós vamos lutar contra as heresias, né? Isso chama, como é que fala? Eu acho tão bonito quando fala, apologética, né? A defesa da fé. A gente quer usar o que a gente aprende, né? Porque o nosso cérebro tem isso. Defesa argumentativa da fé, que pode ser comprovada pela razão. Aleluia! Vamos lá então. Uma coisa muito interessante acontece aqui a partir do versículo 51 do capítulo 9, que é que, olha só, o versículo diz assim, ó: como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, cumprimento da missão de Jesus, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Repete a referência, repito, amado, tá em Filipenses 1, deixa eu só voltar aqui. Eu comecei a ler do 15. E eu fui até o 18. Filipenses 1, 15 e 18. Tá bom? Lembrando que Paulo estava em cadeias quando ele escreve para Filipenses. E ele fala várias vezes, eu me regozijo, eu me alegro. Uau, apesar das perseguições. Um homem que tinha alegria e prazer no Senhor. Uau. Então, gente, uma coisa que eu achei muito linda é que Jesus, ele tinha uma determinação de ir para Jerusalém. Lembrando que em Jerusalém ele ia sofrer, ele ia padecer. Ele já sabia, já tinha avisado os discípulos, você entregue para os maiores lá, dos religiosos, dos sacerdotes. Eles vão me entregar para os gentios, vão me açoitar, me cuspir, me matar. Mas eu vou ser ressuscitado. Ele já sabia o que esperava, mas ele vai. Com determinação. Jesus tinha um compromisso total com a sua missão. Ele não hesitou, assim como o Paulo, né? A gente vê Paulo também determinado a ir para Jerusalém, todo mundo falando, Paulo, não vai, Paulo, fica aqui, Paulo, com a gente, em segurança. Eu vou porque eu quero pregar lá, eu preciso ir. Então a gente vai ver que fazer a vontade de Deus vai gerar, sim, dificuldade. Nós vamos viver perseguições, mas a gente tem que ir com determinação, mesmo para esse lugar de perseguição. Jesus, com determinação, foi para Jerusalém. Ele vai enviar mensageiros adiante até um povoado samaritano, a fim de fazer preparativos para sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João vão fazer aquele pedido para Jesus, né? Será que a gente pode mandar cair fogo do céu para a gente matar toda essa aldeia? O que você acha? A gente matar todo mundo, incinerado? Né, gente? A gente vê os criminosos lá do Rio de Janeiro, aquele monte de corpo deitado. Como a gente não se compadece daquelas pessoas, daquelas almas? Ah, mas eram traficantes, tem que ser mortos. Gente, eu não quero entrar numa discussão aqui sobre o que deve ser feito. Mas a gente tem que ter misericórdia das famílias que estão em luto. Vocês já pararam para orar? Vamos orar agora? Ah, Senhor, nós oramos por cada família que está enlutada agora porque perdeu um ente querido, cada mãe, Senhor. Nós oramos pela família daqueles que perderam, aqueles que eram justos e honestos na sua função, os trabalhadores, os policiais que morreram. Nós te pedimos por aqueles que estão internados em estado grave, que o Senhor restaure a saúde desses policiais. Nós te pedimos pela tua graça e misericórdia que alcance o Rio de Janeiro. Sim, te pedimos, Senhor, acaba com o tráfico, acaba, Senhor, com a milícia, que venha o teu reino, o teu governo de paz, mas que isso seja feito com misericórdia e graça, Senhor. Que o Senhor cuida das crianças, dos inocentes que estão ali ao redor daquela guerra, e que o Senhor abençoe, meu Deus, que a tua palavra pregada gere salvação e mudança de mente para aquelas pessoas, para aquela comunidade, para todo o Rio de Janeiro, para Minas Gerais e para o Brasil, em nome de Jesus. Amém? Então, o que acontece, gente, com relação à misericórdia? Eram pessoas más. Tiago e João queriam que morresse. Só que o Senhor, ele fala, o reino de Deus não é sobre vingança, é sobre misericórdia. Eu não quero que essa aldeia toda morra como Sodoma e Gomorra. Eu quero que eles sejam salvos, que eles se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
Uma coisa interessante é sobre esse fato de que os samaritanos desprezavam Jesus porque Jesus estava indo para Jerusalém. Vocês lembram lá em João 4, na conversa com a samaritana? Os samaritanos acreditavam que o lugar sagrado era o Monte Gerizim, que era ali que Deus deveria ser adorado. E os judeus, que de fato a salvação vem dos judeus, criam que era em Jerusalém e que de fato era ali mesmo o centro da adoração, da verdadeira adoração, que foi perdido, né, com tudo que aconteceu lá em Reis, que nós sabemos. Então os samaritanos, eles acreditavam, eles ficaram chateados pelo fato de que quando eles viram que Jesus, aquele que era o homem de Deus, que eles haviam recebido Jesus, que haviam recebido a palavra também, né? A mulher samaritana prega, todos vão ali, creem em Jesus, muitos creem em Jesus. Só que alguns, né, eu vou falar alguns, mas aqui está falando que os samaritanos, ao perceberem que ele ia para Jerusalém, recusaram ele, né? Eles tiveram preconceito com relação a ele, rejeitaram ele, não receberam a Jesus. Por quê? Jesus estava rejeitando aquilo que eles diziam que era sagrado e estava indo para o outro lado. Que triste, né? Não, você devia vir para cá, é para o Monte Gerizim, mas porque ele escolheu por causa dessa rixa, gente. Que coisa que, né, dentro do povo de Deus tem rixa. Não é aqui que é o certo, não é aqui que é o certo. Nós que somos o povo de Deus, não, nós que somos certos, sabe? E muitos nesse contexto estão rejeitando Jesus. Os samaritanos rejeitaram Jesus e lá em Jerusalém também Jesus foi rejeitado. Meu Deus. Vamos continuar então. O preço para seguir Jesus, né? Jesus vai falar, olha, se você quer vir me seguir, já te digo, as raposas têm seus covis, né? Os pássaros têm seus ninhos. Deixa eu ler do jeito que está aqui certinho. As aves têm seus ninhos e as raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Você quer vir? Pode vir, só que eu não te prometo segurança. Não te prometo que você não vai dormir no relento. Não te prometo que você vai ter regalias. Uau! Não nesta vida. O reino de Deus, quando ele vier, aí vai ser pleno. Aí outro vai dizer, deixa eu ir sepultar meu pai. E aí ele vai falar, deixa os mortos sepultar os mortos. Ou seja, tem prioridade com o reino de Deus. Deixa eu despedir da minha família. Não, você tem que abrir mão. Deixar o passado. Porque quem põe a mão na arada e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Amém? Mãe, você vai ver a live hoje com a Dona Leni? Então vou dar um beijo para ela. Beijo, Dona Leni. Jesus abençoe a senhora grandemente, viu? Quando tiver manga madura, a senhora me chama para ir na sua casa, que eu quero apanhar, tá bom? Eu quero comer no pé. Meu Deus, que coisa linda, aquelas mangas assim. Dá para pegar até deitado no chão. Você tá deitado no chão e apanha a manga e come. Que coisa, que prosperidade. Glória a Deus por isso. Capítulo 10 vai falar que Jesus vai escolher outros discípulos. Na minha versão tá falando que Jesus escolheu 72. Como que tá na versão de vocês? Tem outras que vão trazer 70. O Edmundo até olhou aqui pra mim na Strong, na versão dele tava 70. Enfim, gente, se é 70 ou 72, é porque depende do manuscrito. Tem alguns manuscritos originais que aparecem em 70 e outros que aparecem em 72. Mas pesquisando sobre isso, é 70 ou 72? Eu achei que do simbolismo desse número. Porque o número 70 simboliza a totalidade das nações. E o 72, ele é um múltiplo de 12, que simboliza também essa ideia de completo, né, de completude. Mas o fato é que Jesus veio para todas as nações. E esses discípulos que foram enviados aqui vão representar essa totalidade, universalidade do Evangelho. Amém? Jesus vai dar algumas direções aqui para eles. No final aqui dessa perícope, versículo 17, fala que quando os 72 voltaram, relataram com alegria, Senhor. A sua tá 70, Cacá? Aí, ó, tá vendo? Na minha, que é a NVT, está 72. A do Edmundo também tá 70. Deixa eu ver quem mais vai falar aí. Capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu Lucas. 70 ou 72? Como é que tá aí? Vocês me contam. Vamos fazer uma enquete aqui. E então, gente, no final da perícope, versículo 17, os discípulos ficam extasiados. Eles falam, Jesus, nós mandava e os demônios saíam. Que autoridade é essa que o Senhor nos deu? A gente falava e os demônios nos obedeciam. Então Jesus falou, olha, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu vi isso acontecer. E eu lhes dei autoridade para pisar cobras e escorpiões. Presta atenção nisso. Marca isso aí, gente. Marca isso aí com marca-texto. Se você não tem um marca-texto, compra um marca-texto e marca isso.
Jesus disse: eu dei autoridade sobre cobras, serpentes e escorpiões e sobre todo poder do inimigo. Vou repetir. Eu lhes dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Você pode dar um glória aí? Glória a Deus! Jesus falou, vocês têm autoridade. Por isso que eu fico chateada quando a gente fala demais do inimigo. O inimigo tá furioso, que o inimigo levantou, que o inimigo tá tal, que o inimigo tá isso, que o inimigo tá... Ele deu para a igreja, seus discípulos, toda a autoridade sobre todo o poder do inimigo. Ele deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nós temos que cuidar das brechas. Não dá brecha não, que de fato aí... Agora, o inimigo tá furioso, gente, ele tem que estar babando de ódio de nós. Porque Jesus falou assim, olha, eu vi Satanás caindo do céu. Quando eu pesquisei sobre isso, a ideia que os estudos vão trazer é essa ideia de que o reino dele está em decadência. De fato, Satanás caiu como relâmpago, mas continua caindo. Porque o reino de Deus vai avançando e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Glória a Deus. Eu vi, gente, o avanço do reino de Deus e a queda de Satanás. Eu vi a derrota do domínio de Satanás na terra. Porque a terra Deus deu para os homens, mas o homem entregou para o diabo. Por isso que quando ele chega lá em cima lá do templo, ele fala com Jesus assim, olha, tudo isso me foi dado. As nações, as riquezas, o poder. Quem que deu para o diabo? Quem deu para o diabo foi a humanidade. Mas quando Jesus vem, ele fala para os meus discípulos, eu vou dar autoridade. Vocês tomam de volta a autoridade. E agora, o domínio do diabo vai cair e o reino de Deus vai avançar. A gente só não pode dormir no ponto, gente. Como as 10 virgens dormiram, né? Mas a gente tem que ter azeite de reserva. A gente tem que exercer essa autoridade. Deixar que o medo nos paralise. Ai, não vou fazer porque o diabo se levanta, é muito difícil. Que isso? Vou fazer mesmo que tenha que enfrentar a perseguição. É essa que deve ser a nossa percepção. A determinação de Jesus para ir para Jerusalém, lembra? Vou fazer apesar da perseguição e apesar da retaliação. O que é isso aqui que está falando aqui? Amém? Marque esse texto aí, sobre todo o poder do inimigo. Quando você tiver com medo, semana passada eu senti medo, viu? Nesses últimos tempos, mergulhado na palavra de Deus, eu comecei a entender quem é meu Jesus. E o meu medo diminuiu, porque eu era do tipo que tinha medo. Mas eu falava com Deus, Senhor, que não seja uma arrogância espiritual, que eu viva de fato a tua autoridade. Eu não posso, né, como Paulo fala, olha, não negligenciamos os desígnios do diabo, nós não ignoramos os desígnios dele. Não quer dizer que não existe inimigo, que agora a vida está tranquila. Não, muito pelo contrário. Eu entendo que tem um inimigo que está armando esse lado, que está ao redor. Eu só não posso deixar que ele venha com medo para me paralisar. Então eu falar com Deus, tira toda a arrogância. Semana passada eu senti um pouco de medo. Num dia que juntou esse monte de coisa que eu contei para vocês, a carne ficou forte. Quando foi de madrugada, uma batalha espiritual, e eu comecei a ficar com medo. Quando foi no outro dia que eu acordei, o Senhor me lembrou, eis que estarei convosco todos os dias, filho. Eu tô com você. O que é isso? Que você está com medo? Você esqueceu? Então lembre-se, Deus está contigo. Amém? Nosso temor é a Deus. Nós queremos amá-lo, não queremos pecar, não queremos errar, nós queremos fazer aquilo que o agrada. Amém? Vamos continuar? Aí Jesus fala assim, olha, eu vi o diabo caindo como um relâmpago, dei autoridade para vocês sobre todo o poder do inimigo, nada lhes causará dano. Mas não se alegrem porque os espíritos imundos lhe obedecem. Alegrem-se porque os seus nomes estão registrados no céu. Sabe, essa autoridade que vocês têm aqui é tudo gostoso e tal, mas vai passar. Porque é momentâneo, é um tempo aqui na terra. A alegria de vocês não pode estar nessa euforia, né? Sabe quando acontece um culto que você planejou e que deu tudo certo? E isso é muito bom, mas Jesus está falando que a sua euforia não seja nesses momentos. Que a sua euforia seja porque o seu nome está registrado no céu. Ou seja, que a salvação eterna seja aquilo que traz mais alegria. Gente, porque vai ter dias ótimos de uma performance aqui, ó, high, top. Nós vamos ver coisas incríveis, sobrenaturais. Vai ter dias que nós vamos ter que permanecer só pelo que cremos. Que a gente não vai sentir nada. Né? Nós não vamos sentir nada. O que deve permanecer a nossa alegria? A nossa salvação eterna. Por isso que Paulo, preso, regozijava.
Eu tô preso, mas eu regozijo. E eu digo a vocês, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Amém? Jesus agradece ao Pai. Ele fala, ai Senhor, obrigada Pai, porque o Senhor escolheu esconder essas coisas dos que se consideram sábios e inteligentes e revelou para os pequeninos. Aleluia. Jesus vai falar sobre o mandamento mais importante, já falei sobre isso, né? A sigla CAFE, C-A-F-E, que o mestre da lei vai falar para Jesus, olha, como que eu devo que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala, como que está na lei de Moisés? Como que você entende? E ele responde, amarás ao Senhor teu Deus de todo coração, alma, força e entendimento. Coração, C, alma, A, força, F, entendimento, E, café. Pra gente lembrar, né? Como que a gente deve amar a Deus. Jesus vai contar a parábola do samaritano. Eu tenho unha 3,5, inclusive minha podóloga já até entrou aqui online e saiu depois, mas eu não posso demorar tanto. Mas a parábola do samaritano é muito linda, porque o próximo, aquele homem, ele quer justificar suas ações. Então ele fala, mas peraí, qual que é o meu próximo? Porque amar a Deus de todo o coração, alma, força e espírito, e ao próximo como a si mesmo. Mas quem que é esse próximo que eu tenho que amar? E Jesus vai contar a parábola do samaritano, que é exclusiva aqui do livro de Lucas, né? Ele vai contar de um homem que descia de Jerusalém. Esse descer de Jerusalém para Jericó demonstra um declínio espiritual, né? Jerusalém simboliza um lugar de santidade, de santificação, mas ele está descendo de Jerusalém para Jericó, que simboliza pecado. Então esse homem que está em decadência, que está precisando de ajuda, porque ele está caindo, ele precisa de oração, ele precisa de alguém para ajudá-lo. O que acontece é que ele é pego por bandidos, por ladrões que vão espancá-lo e deixá-lo ali estirado no chão, quase morto. Quando vem aquele que entende da lei, só que ele tem tanto sacrifício para fazer, gente. Ele foi escalado, ele tem tanta coisa para preocupar. Não dá para eu olhar esse negócio agora. Tem um homem ali estirado, precisando, mas eu não tenho tempo para isso, porque eu tenho minhas coisas para fazer, né? Eu tenho meu sacrifício, meus rituais. Ele conhecia a lei, né? O sacerdote vai representar aquele que, mesmo entendendo, não pratica. Ele vai atravessar, virar para o outro lado da estrada e vai ignorar aquele homem que Jesus está dizendo que seria o próximo dele. Quem que é o próximo? É a bola da vez, é aquele que está na minha frente agora, é aquele que precisa agora. Este é o meu próximo. Jesus vai falar de um levita, é outro que é um povo escolhido. É um povo que foi escolhido para uma função específica ali no templo. Um povo que tem algo diferente de Deus, mas que também ignora o próximo. Tanto o sacerdote quanto o levita eram escolhidos para funções espirituais, mas ambos ignoram aquele homem, até que vem um samaritano, que é aquele que rejeitou Jesus, lembra? Porque Jesus ia adorar no templo e não no Monte Gerizim. Os samaritanos eram marginalizados, ficavam à margem, eles não eram considerados pelos judeus, muito pelo contrário, tinha rixa. É o povo que não é de Deus. E Jesus vai usar o samaritano. Nós vamos entender que o samaritano aponta para o próprio Jesus. Então ele vai trazer para alguém, para ser o tipo de Cristo, alguém que era desprezado pelos ouvintes. Veio um samaritano que era bom, que apesar de não ter um nome, um título, um cargo na igreja, ele se compadeceu daquele homem. E ele vai ajudar aquele homem, vai ter compaixão dele, vai tratar seus ferimentos com óleo, com vinho, tudo isso dá para destrinchar aqui 2 horas de pregação ou mais, mas ele vai, de fato, resumidamente, colocar aquele homem no jumento, carregá-lo até uma hospedaria, vai pagar 2 moedas por ele, vai falar, se precisar de mais, quando eu voltar eu pago. E aí Jesus vai falar, olha, qual que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? E o mestre da lei vai responder, é aquele que teve misericórdia dele. Jesus vai falar, então você vai e faça o mesmo. Não adianta só saber. Você está entendendo, mestre da lei? Você é ótimo para responder da Bíblia. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, alma, força e espírito. E entendimento. Você é ótimo para responder da Bíblia. Mas agora você tem que fazer. Vai e faça o mesmo. Amém? Jesus visita Marta e Maria. Já falei um pouquinho sobre Marta aqui. Não vou poder falar tanto, mas pesquisa mais sobre isso. Tem um livro maravilhoso. Como ter um coração de Maria e um mundo de Marta. Maravilhoso, foi um dos melhores livros que eu li em 2024, que foi um ano que eu separei para ler livros. Eu li bastante livros, mas foi assim, um dos melhores. Joyce Meyer também, Campo de Batalha da Mente, maravilhoso.
Mas esse, gente, ele foi especial. Eu tenho que ler de novo. Falei até com Vanilda, né, Vanilda? Vou pregar na sua casa e o tema é esse, lá no culto das mulheres. E num mundo onde está todo mundo tão cheio de tarefa, tão distraído, tão estressado, tão ansioso, às vezes com a intenção até boa, gente, Jesus está na minha casa, eu quero fazer uma boa ceia, ofertar uma boa refeição, calma, você tá perdendo o mais importante, que linka até naqueles discípulos lá que estavam expulsando demônio, estavam felizes por causa do que eles fizeram. O que importa mais não é a sua realização, é a salvação. Por isso que Maria escolheu a boa parte, porque ela está aos meus pés, e eu sou a salvação. Então, eu sei que tem muita coisa para fazer, Marta, mas você errou na prioridade. Maria escolheu a melhor parte. E isso não vai ser tirado dela. O que eu acho mais engraçado nisso aqui, vou falar rapidamente, pra gente ir pro 11. O 11 vai ser rapidinho, porque nós já falamos muito sobre o que está escrito no 11. Mas o que eu acho mais interessante é como nós mulheres temos essa capacidade de sermos mandonas muitas vezes. Ô Jesus, não te incomoda. Ô gente, atrevida demais, né? O senhor não fica incomodado de ver que eu tô trabalhando sozinha, que meu irmão não tá me ajudando? Parece que tudo é eu nessa igreja. Eu faço isso, eu faço aquilo. Quantas vezes, né? Nós somos Martas. Quantas pessoas se colocam como Marta, né? O senhor não vê, não, que a pessoa não faz nada. Só eu que trabalho aqui, que eu limpo, que eu faço, que eu... Não, e o mais engraçado é ela xingar Jesus, né? O senhor não tá vendo, o senhor não tá ficando incomodado. O senhor manda ela vir, ela dá ordem, né? O senhor manda ela vir me ajudar a fazer um favor? Porque eu tô aqui sozinha. Como é que o senhor não fica incomodado disso? O Deus que vem para falar de compaixão, de misericórdia? Ai, gente, misericórdia. Que Deus nos tire esse coração. Esse coração cheio de comparação, de orgulho, porque eu tô aqui fazendo tudo de inveja. Amém? Jesus falou, minha filha, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Isso não vai ser tirado dela. Eu preciso ir, gente, mas pra gente poder terminar. Os discípulos perguntam para Jesus no capítulo 11 sobre como eles devem orar, e Jesus vai explicar, né, a oração maravilhosa do Pai Nosso. Eu acho lindo porque em Lucas acrescenta uma coisa na final dessa perícope, que é: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas para os vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Que filho que vai pedir um peixe e o pai vai dar uma cobra? Ou vai pedir um ovo e o pai vai dar um escorpião? Portanto, se vocês são pecadores e sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu vos dará. Aí o Lucas acrescenta: o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Por isso que todo dia de manhã, gente, a gente precisa de orar ao Espírito. Conduz o meu dia. Que eu não entre em nenhum lugar que o Senhor não quer que eu não entre, que eu não tome nenhuma decisão que o Senhor não quer que eu tome, que eu faça o que o Senhor quer que eu faça, que eu esteja direcionado como Jesus para um lugar, ainda que com perseguição, onde o Senhor quer que eu esteja. Conversando um pouquinho sobre as lives ano que vem, eu não sei, gente, o que Deus me deu no meu coração para fazer é a live esse ano que vem, já tô orando, já tá lá na minha agendinha, 2026, o que o Senhor quer de mim, Senhor? Eu já tenho algumas ideias, mas sabe, se vai ter live, eu acredito que não, eu acredito que foi algo específico para esse ano. Então, como é bom você fazer o que Deus quer que você faça. Nós precisamos orar, porque todos que pedirem, o Pai vos dará. Eu achei muito interessante, porque aqui conta, né, como que aqueles discípulos, ele falando sobre a importância da oração, e ele fala assim: olha, você vai na casa de um amigo, tarde da noite, e se ele não abrir a porta por amizade, porque o amigo vai até falar, pelo amor de Deus, olha essa hora, todo mundo tá aqui em casa, tá deitado, que incômodo. Se ele não abrir a porta por amizade, ele vai abrir por insistência. Então, gente, não para de orar. Não deixa de orar pelos seus filhos, pela salvação dos seus filhos, pela cura daquela pessoa que está com uma enfermidade, ainda que mortal. Não deixa de orar. Não deixa de buscar, não deixa de pedir. Jesus falou, orem. Depois de explicar a oração do Pai Nosso, ele falou, orem. Amém? Tem que ir, gente. Orem. Porque se vocês são maus e sabem dar boas coisas para seus filhos, o Pai vos dará o Espírito Santo. Ai, papai. No final da segunda perícope do capítulo 11, alguém fala para Jesus assim, né? Feliz é a mãe, feliz é sua mãe que te deu a luz e te amamentou. E ele fala, ainda mais felizes os que ouvem a palavra de Deus e a praticam, como nós já falamos, né? Sobre isso. O sinal de Jonas, Jesus vai falar sobre receber a luz e vai criticar os líderes religiosos. Vocês desculpam o finalzinho corrido, gente, senão eu vou chegar atrasado lá, e a gente tem que ser fiel aos horários, né? E começou uma chuvona, então eu vou dar uma molhada, mas tá tudo bem, porque a gente ama chuva, eu pedi por chuva. Aleluia! Beijo, gente, obrigado por tudo, obrigado por ter ficado até o final. Soraya, muito obrigado por dedicar seu tempo para nos orientar sobre a palavra poderosa de Jesus. Gratidão por mim também, viu? Deia tá aqui também, Vanilda, que ficou até o final, minha querida sogra, e a Chiquinha, minha irmã.
do coração. Deus abençoe vocês, viu, Soraya? Mãezinha tá aí também, não apareceu aqui pra mim agora, mamãe. Deve estar caindo, né? Mamãe, obrigada por tudo. Eu amo vocês. Vou ali cuidar da minha unha, que precisa de cuidados. Amém? Com Deus, gente. Beijo e até amanhã.